Sabe, ciclos não são algo ruim. Uma vida que é uma vida de fases nada mais é do que uma vida normal. Há muitas vezes, quando estamos passando principalmente por dificuldades do que por períodos de bonança, nós ouvimos a seguinte frase: é só uma fase, vai passar. Uma frase que de certa forma é verdadeira, mas também de certa forma causa um certo incômodo em nossos interiores como seres humanos, porque parece que as pessoas estão tentando reduzir aquilo que estamos vivendo a uma simples frase, pensando que isso poderia gerar algum tipo de transformação ou reduzir um pouco do dano que estamos sofrendo pelas batalhas que temos enfrentado. Acontece que a frase "isso é só uma fase, vai passar" é uma frase extremamente bíblica. Nós vemos diversas histórias na Bíblia de fases, ciclos que tiveram que se iniciar, se perdurar e se encerrar para que o povo ou os enviados do Senhor, os escolhidos do Senhor, fossem transformados a ponto de serem lapidados para viver exatamente aquilo que o Senhor teria para eles viverem. Se tentarmos entender a mente de Deus como a mente humana, e ele coubesse em um cérebro humano, eu sempre gosto de pensar e já ouvi vários palestrantes e pregadores dizendo isso, não faria sentido, porque um Deus soberano, acima de todos os homens, de todo conhecimento, caber dentro de um cérebro humano, não faz o mínimo sentido. Acontece que, pensando dessa maneira, entendemos que os ciclos e as fases que Deus nos coloca para viver nesta vida talvez não terão explicação via olhos humanos. Talvez não terão explicação via conhecimento humano. Acontece que nós não precisamos, e olha que libertadora é essa chave, nós não precisamos do conhecimento humano para superar as fases ruins e os ciclos que parecem que duram para sempre em nossa vida. Nós só precisamos de confiança, fé, obediência e obediência imediata às ordens de Deus para a nossa vida. Às vezes nós mesmos nos complicamos. Tentamos não aceitar conselhos porque eles parecem banais ou básicos ou simples. Tentamos não ouvir aqueles líderes ou mentores espirituais ou mentores financeiros, tentando nos abordar sobre uma certa situação que temos repetidamente feito ações parecidas, por isso o ciclo não se rompe. Nós tentamos abandonar certos conselheiros porque parece que aquilo que ele está nos falando é algo simples. Mas eu queria compartilhar algo nesse vídeo dessa noite, é que geralmente o rompimento de um ciclo não é sobre uma atitude milagrosa feita uma vez, mas sim sobre atitudes básicas feitas de uma forma rotineira. Acontece que quando Paulo fala na carta para os Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque Paulo sabe que uma transformação verdadeira de ações só poderia ser mantida de forma saudável se a mente das pessoas fosse transformada, porque uma vez que a mente fosse transformada, o comportamento delas acompanharia a mente delas. Quando estamos passando por ciclos e fases, temos a tendência a acreditar que tudo está contra nós, que tudo está para nos afetar, que na verdade nós somos o centro do universo, o centro do mundo e que tudo está lá para complicar a nossa vida. E temos perdido às vezes amizades sinceras, conselhos que teriam transformado a nossa realidade, por termos essa falsa sensação de egocentrismo, por estarmos enfrentando fases ruins em nossa vida. Eu não quero diminuir aqui aquilo que nós vivemos. Eu não quero diminuir aqui os períodos ruins que nós temos enfrentado nos últimos tempos. Eu só quero trocar um pouco a nossa ótica. Talvez tentar fazer com que você descubra, e que eu descobri, que às vezes estamos a um passo. Às vezes estamos a 1 metro de chegar ao nosso destino, de rompermos esse ciclo que tanto tem nos machucado. E nós desistimos no meio do caminho porque achamos que as soluções que Deus tem nos dado são simples demais. Mas volto a dizer, se Deus fosse algo a ser explicado por uma mente humana, ele não seria Deus. Então, o conselho que fica para mim e para você nessa noite é que, às vezes, ter fé
é desafiador, mas às vezes ter fé é a única coisa que precisamos. Às vezes ter fé vai pedir que nós abandonemos o nosso racional, mas em todas as vezes, ter fé nos gera colheitas que a nossa razão não consegue gerar. Acontece que para rompermos um ciclo e transformarmos a nossa mente para vivermos aquilo que Deus tem separado para nós, nós precisamos entender que em todo tempo Deus está cooperando. Deus está fazendo. De alguma maneira, Ele está operando através da dor, por mais que ela perdure por tanto tempo. O povo no deserto tinha um trajeto de 40 dias que perdurou por 40 anos. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, vai dizer que não murmurem como o povo no deserto murmurou, para que não fiquem presos no deserto. Que nós venhamos a parar de murmurar. Parar de achar que talvez tudo está contra nós quando estamos vivendo um momento ruim. Quando na verdade Deus está querendo que nós olhemos para as coisas básicas e as pratiquemos de maneira tão corriqueira que Ele olhe e fale, realmente, se tornou uma rotina, transformou a mente dele e agora eu posso tirá-lo desse ciclo e elevá-lo para o próximo nível.